Olá, eu sou Maurício Bertolini, psicólogo e professor universitário, e hoje nós vamos falar um pouquinho da diferença do behaviorismo, conhecido também como comportamental, e da terapia cognitiva comportamental. O behaviorismo se inicia com Skinner. Skinner estudava o tipo de saliva que o animal produzia. E ele trabalhava com cachorros, e um belo dia o seu tratador entrou na sala e o cachorro começou a produzir saliva. E ele começou a observar que não tinha relação com a comida e com o tratador. E ele começou a fazer alguns experimentos. Ele começou a tocar uma campainha e logo em seguida ofereceu o quê? Comida para o animal. Então a campainha se torna um estímulo neutro, a comida um estímulo inconsciente e a salivação uma resposta inconsciente. Ao longo do tempo, a campainha se tornou um estímulo consciente e a salivação como uma resposta consciente. Ele conseguiu fazer o pareamento desses dois estímulos. A partir daí, começa um trabalho com condicionamento operante, onde as pessoas vão moldando os comportamentos dos seres humanos e dos animais. Hoje em dia, nós observamos muito a terapia comportamental nas empresas. Quando nós pegamos um reforçamento por intervalo de tempo, nós percebemos que os funcionários, os colaboradores, eles começam a receber um bônus quando eles realizam 5, 10 vendas. Então, naquele intervalo de tempo indeterminado, ele vai receber esse bônus. Quando nós temos um intervalo fixo, o tempo já é determinado. A cada X tempo, a cada 1 hora, eu libero um reforçamento. Nós observamos também o reforçamento num tempo indeterminado quando ocorre nas máquinas caça-níquel. A pessoa vai lá, põe uma moeda, joga, não ganha, de repente ele ganha. Mas não é um intervalo fixo, no mesmo período de tempo. E ele continua aumentando a sua frequência ali no jogo. Quando nós queremos também condicionar uma criança, nosso filho, ou até mesmo um animal, por exemplo, eu quero que o cachorro, ele sente, aí eu deixo ele sentar, imediatamente eu dou um reforço positivo. Eu dou o quê? Um biscoitinho para ele, um pedaço de carne, e toda vez que eu pedir para ele sentar, ele espera receber esse reforço. Quando nós falamos de uma criança, quando a criança apresenta um comportamento inadequado, eu posso dar um reforço negativo. Se ele gosta de ver uma TV, um programa que ele gosta muito, aquele desenho, eu retiro aquele desenho dele e ele acaba sentindo falta daquilo. Então ele não vai emitir mais esse comportamento porque ele quer ver aquele desenho. Agora, se ele faz uma coisa muito errada, eu posso dar uma punição, que pode ser um grito, e ele para de vez de executar aquele comportamento. Agora, quando nós falamos da terapia cognitiva comportamental, nós já vamos tentar identificar o que? Nós vamos buscar aquela parte cognitiva onde o behaviorismo ignora. O behaviorismo só vai olhar o que? O comportamento, sem emoção. E nós vamos trabalhar na terapia cognitiva comportamental a parte cognitiva, aquela crença que determina a pessoa de agir e interagir no meio. Toda vez que você tem uma crença, essa crença é cristalizada, é inconsciente, ela faz com que você tenha uma emoção. E essa emoção faz com que você tenha um determinado comportamento. E a terapia cognitiva comportamental, ela vai buscar isso, fazendo com que o paciente se torne o seu próprio terapeuta.
Ele começa a analisar várias situações para chegar naquela crença principal. A partir do momento que ele identifica aquela crença que vem de uma forma afirmativa, por exemplo, eu sou burro, eu sou incompetente, eu não consigo realizar nada, aí ele vai identificar aquilo, entender o seu comportamento. Com isso, nós começamos a criar algumas estratégias. Por exemplo, metas. Para atingir essa meta e não ser inatingível, né? Para conseguir atingir aquela meta, nós vamos criar tarefas e submetas. Então, essa meta, ela se torna atingível, fazendo com que a pessoa se reforce e tenha muito sucesso naquilo. Quando nós somos de algum trauma, também nós vamos trabalhar da mesma forma. Identificou aquela crença, nós vamos ressignificar aquela crença. Existem vários processos para isso. E dessa forma, a pessoa consegue se desenvolver de uma forma extraordinária. Essas são as duas grandes diferenças entre o behaviorismo, que é o comportamental, e a terapia cognitiva comportamental.